das UDSs, porque é uma coisa que está muito alinhada ao ESP, todo mundo aqui sabe que são as UDSs da ONU. Tá vendo? Então, né, são os Objetivos de Desenvolvimento da ONU. E, então, a gente escolheu falar sobre isso porque são temas que são muito linkados com os valores do ESP. Então, a gente quis trazer isso para você. E, como convidada, a gente trouxe a Bruna, que é gerente de manutenção e integridade na Petrobras, que vai contar um pouquinho sobre a experiência dela na empresa como uma mulher na liderança e também sobre o que levou ela a estar a esse cargo. Então, vou abrir agora para ela poder contar um pouco da história dela e falar sobre o que ela encarou aí nesse como desafio. Fique à vontade, Bruna. Tá, vamos lá, pessoal. Eu nunca dei relatos aí da minha trajetória para ninguém, então vamos ver se vai ficar interessante ou não, mas talvez minha história seja muito parecida com a história que vocês estão construindo agora, né? Bruna, eu tenho 34 anos, eu já estou aí há 10 anos na Petrobras. Antes disso, eu saí da minha cidade lá no interior de Santa Catarina para ir para Porto Alegre para fazer faculdade de engenharia de materiais. Então, tem gente aí que também tem deixado a casa da família para ir para outro lugar, porque na minha cidade não tinha universidade. Essa foi a trajetória. Aí eu fiz engenharia, fiz o mestrado e passei no concurso da Petrobras. Foi tudo muito rápido. E aí, por isso que eu já estou ainda há 10 anos na Petrobras e eu tenho trabalhado sempre na mesma gerência desde que eu entrei lá. E a Petrobras é uma empresa gigantesca, são 40 mil empregados próprios, né, diretos, ainda tem mais uma quantidade de terceiros, talvez hoje seja aí 300 mil trabalhadores, mais as outras empresas que acabam existindo porque a Petrobras existe. E é uma empresa que tem um grande impacto na economia do Brasil, por isso que a gente faz todo dia nas manchetes. Nos últimos anos, com notícias não tão amigáveis, mas é uma empresa muito grande. Então, eu vou tentar falar um pouco para vocês, mas vocês têm que dar um passo aí, porque o meu conhecimento é de uma área da Petrobras, e ela é muito grande, né? Desde a exploração do petróleo até uma planta de refinaria. Então, os processos acabam sendo um pouco diferentes, mas sempre seguindo uma mesma linha, né? Dentro dos temas aí que a gente vai falar dali para frente, né? Acho que até uma das perguntas era para eu falar um pouco sobre a minha trajetória como gestora, e talvez eu tenha parado aqui meio que por acaso e por ser mulher. Dentro aqui da Petrobras, a gente tem o cenário que as pessoas trabalham no mar, né? É o trabalho offshore. E, historicamente, né, homens têm mais probabilidade de trabalhar no offshore, né? Eles não engravidam, eles não têm filhos. É muito mais favorável para o homem, né? Por exemplo, numa plataforma de petróleo, a gente pode ter 100, 200 pessoas. E, às vezes, assim, não tem nenhuma mulher, ou no máximo 4 mulheres, que é o número de vagas que eles conseguem separar em um camarote. Às vezes eu deixava de conseguir fazer um bar, ter experiência, porque não tinha um camarote feminino lá fora. E nessa eu fui ficando aí mais em terra do que em mar. Os meus colegas continuaram aí no trabalho offshore, na plataforma, e eu fui ficando por aqui. Talvez seja essa aí uma das explicações de por que hoje eu sou gerente. Então, talvez foi porque eu não tive tantas oportunidades de um trabalho offshore. Acabei sobrando para ser gerente, quando meus colegas estão lá no mar. Não é a história talvez mais bonita que eu poderia ter contado. Mas dentro da Petrobras a gente tem algumas limitações, né? Hoje, desses 40 mil empregados, a gente tem 17% de mulheres. Porque, principalmente, são áreas técnicas e áreas que os homens, né, historicamente, culturalmente, são mais incentivados, né, a atuar. Estava olhando uma pesquisa do IBGE, só 35% das vagas em cursos aí de engenharia e tecnologia são preenchidas por mulheres. Então, já tem uma procura que não favorece a formação de engenheiros, de técnicas, e aí esse funil vai fechando, né? Acaba que, então, nos concursos a gente tem só
17% de mulheres dentro da dificuldade de 40 mil, e elas acabam atuando principalmente em áreas administrativas e não em áreas técnicas. Hoje, a gerência que eu trabalho, somos em 27 pessoas, temos 2 mulheres, e eu e minha colega Maria, guerreiras aí para conseguir lidar com esses 25 homens. Então, é um desafio trabalhar no ambiente tão masculino. Eu sei que tem algumas perguntas que vai me fazer mais para frente, então eu não vou falar tudo agora, vou esperar, para não acabar todos os meus territórios. Eu vou fazer então a primeira pergunta aqui, que é assim, como mulher, você contou que só tem você e mais uma pessoa na sua gerência. Você acha que por conta disso você acabou, alguns operários ou até mesmo seus colegas de trabalho te subestimaram na sua liderança, assim, deixaram de te seguir suas regras por você ser uma mulher nesse cargo? Talvez não tenha sido tão direto, né? As pessoas disfarçam. Mas com certeza na sutileza do dia a dia eu vi ter dificuldade, né? Então, quando eu ia apresentar alguma ideia, uma proposta, às vezes ela não vinha com toda a receptividade por parte da equipe, né? Ou o pessoal não prestava atenção e daqui a pouco vinha um homem dando a mesma ideia e aí todo mundo, então é bom. Então, assim, todo dia tem uma batalha para a gente ter que demonstrar capacidade de dobro para ser levado a sério. Como hoje eu estou 10 anos no lugar, só já me conhece, já está um pouco mais fácil. Mas é difícil e a gente tem que se impor no meio, dosando para não parecer louca, né? Porque se a gente levanta um pouco a voz, a mulher já te vê como alterada. Né? Então é um desafio todo dia, um aprendizado, um conhecimento de aos poucos ir conquistando esse espaço. E eu ainda não passei por um problema, então eu estou para lá com o texto, as pessoas perguntando sobre o plano de perfil, de como isso pode afetar a carreira, né? Eu tenho colegas que deixaram de ter oportunidades aí, por ter essa divisão entre vida pessoal, profissional, e alguns talvez entender que as mulheres, né, não tenham aí tempo para se dedicar a isso. A Petrobras tem algumas iniciativas para tentar mitigar e ajudar um pouco no desenvolvimento da carreira das mulheres, né? A gente tem planos de equidade de gênero, então tem algumas ações para conseguir dentro daqueles 17%, não tem muito que ser feito, né? Porque é concurso, é o que entrou, mas pelo menos nesse 17% fomentar, né? A liderança, fazer um desenvolvimento de carreira, conseguir ter crescimento e oportunidades iguais para as mulheres que estão lá dentro. Faz parte aí de fóruns, de iniciativas, tanto da ONU, quanto do IOGP, que é um órgão da área do gás de petróleo, do IBP, que é o Instituto Brasileiro de Petróleo, então tem diversas iniciativas aí na indústria para conseguir fomentar essa equidade de gênero na carreira. Né? Aqui na minha área tem um programa de mentoria, onde outras mulheres com direito a mais tempo, né, dão um suporte aí para quem tem interesse em se desenvolver. Então, hoje tem já alguns processos seletivos que são feitos de formas cegas, né? Então a primeira análise de currículo não vem nem com nome, nem com nada que possa dar um indicativo, né, se essa pessoa é homem ou mulher, para ter oportunidades um pouco mais grandes. Além de algumas coisas ali que eu até acho que está no básico, não vou falar só para dizer que tem, né? Que é a licença maternidade de 180 dias, licença paternidade de 20 dias, sábado de amamentação, então são algumas coisas dentro do, eu acho que está dentro do básico, né? Que a gente já devia ter superado, junto com essa iniciativa de realmente fomentar a carreira. Sim, é bem interessante que agora eles estão abrindo um pouquinho mais de espaço assim, para a gente, né? E agora que você já contou sobre essas oportunidades, você teria, tipo assim, alguma dica para dar assim, para as futuras engenheiras aqui presentes sobre como agir se houver alguma situação de desconforto dentro da empresa? Respirar 3 vezes, antes de dar uma resposta precipitada. Infelizmente, a gente está no meio muito masculino, em que
até a gente sem nem perceber que estão fazendo isso, e buscar qualificação para poder responder tecnicamente à altura, a qualquer desafio que possa aparecer. Mas respirar sempre, ter os argumentos, né, e não cair numa síndrome de impostora, que acontece muito com a gente, né, deixar que a gente é menor, não tem capacidade, porque nem sempre a gente vai ser reconhecida, mesmo tendo desempenho, inclusive até melhor que outros colegas outros. Então, buscar conhecimento técnico, entender o nosso lugar, os desafios que a gente tem, ter consciência. Ir para a guerra sabendo aí dos desafios que a gente tem. Se for possível, né, buscar por empresas que entendam o nosso lado, dentro dessas empresas, buscar por programas. Diversas empresas têm essa preocupação nesses programas, então buscar e atrás. Esse programa de mentoria da Petrobras, não está tão divulgado, tem que dar uma caçada nas informações, ir atrás, conseguir participar e se associar com outras mulheres. A luta vai ser mais fácil se a gente tiver parceiros. Por isso que eu mantenho a Marina, minha colega, por mim. Na hora que sobrar só eu e mulher na gerência, vai ser uma luta mais difícil. Agora a gente poderia falar um pouquinho sobre o que te levou a escolher a Petrobras, sabe? O que você identificou na empresa que foi um diferencial para você querer fazer o concurso e estar aí hoje? Lá em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, talvez a Petrobras não tenha tanta visibilidade quanto talvez tenha aqui no Rio de Janeiro. Depois que eu cheguei aqui, eu vi que era um pouco óbvio, assim, todo mundo buscava emprego na Petrobras, mas lá, por estar geograficamente até mais distante, não é tão óbvio. Mas realmente é uma empresa, na época era pesquisa de estudantes e tudo mais, era a empresa dos sonhos. Hoje já sei, né? Não sabe quando demorar. Mas é muito bom poder trabalhar numa empresa tão grande e tão estruturada e com tantas possibilidades. Mesmo tendo ali ficado só 10 anos na mesma gerência, é uma diversidade de atividades, de estrutura e de oportunidades muito grande. E eu dei um azar aí, que eu escolhi engenharia de materiais, acho que é um curso que tem por aí também, e é um curso que não é tão reconhecido assim no mercado, por exemplo, como engenheiro mecânico, engenheiro eletricista, né? Então não tem assim, a gente tem que dar um convencimento, de ver que a gente existe, o que a gente é capaz de fazer, onde é que a gente pode atuar. Então o mercado ia ser conquistado. Então, a oportunidade de ter essa vaga no concurso da Petrobras pesou bastante na decisão, não foi só por amor. Mas depois daquele tempo, para mim, assim, me sinto realizada nas atividades que eu consigo desempenhar aqui dentro. Mesmo que assim, a gente não sai da faculdade com os conhecimentos que a gente vai precisar para aplicar mesmo. Né? Eu sei que já contaram aí para vocês, um pouco mais complexo. E dentro da engenharia, talvez nem todo mundo vá trabalhar exatamente nessa área, né? As coisas ficam um pouco mais misturadas, às vezes, com a administração, com a gestão de pessoas, coisas não são tão puras assim como pode parecer quando a gente está na faculdade. Assim, não é tão, depois não fica tão aplicável software, mas facilita bastante o nosso desempenho. Hoje o que eu posso dizer é que eu estou resolvendo problemas. Eles vêm de mais diversos lugares, mais diversos tipos. É uma diversão. Tem uma equipe que trabalha comigo que é muito diversa, né? São engenheiros e técnicos de diversas áreas, de diversas experiências, né? Com história de trabalho em áreas fora da Petrobras. E aí juntar com a equipe para resolver problemas, é o que acontece. E às vezes com conhecimento que a gente está adquirindo quase muito além do que só aprendendo na faculdade. Meu pai sempre me fala que a vida do engenheiro é resolver problemas. Ele fala que foi o que eu escolhi. Realmente a engenharia
Petrobras é mais para pesquisa, né? Então, aqui mesmo na faculdade é interessante até quando abrem concursos assim, para esse tipo de engenharia, né? Realmente chama mais a atenção. Na época, assim, existiu da Petrobras e da Marinha. Hoje, nem sei o que tem exatamente, né? Tem esperança. E, assim, dentro da Petrobras, você trabalha na parte de manutenção, certo? Na manutenção das plataformas. Isso aí. Você pode contar um pouquinho para a gente como funciona ali a parte da manutenção que vocês fazem? A parte da extração, certo? Isso, assim, trabalho na parte lá de produção de petróleo lá no mar, e o poço ele tem basicamente 3 fases, né? Então, tem a parte que perfura o poço, e aí a gente faz uma sonda de perfuração, tem a parte que a gente faz a produção do poço, e aí é com aquelas plataformas de petróleo, que a gente tem na propaganda, no navio, e depois vem a parte do abandono do poço, que a gente tem que voltar com a sonda de perfuração. A sonda de perfuração ela também pode ser um navio, outra plataforma quadrada, com umas pernas, né? E é nessa área que eu trabalho, da sonda de perfuração. Então, eu estou na área da embarcação que faz o poço. Hoje a Petrobras trabalha principalmente com sondas afretadas, então mais ou menos aí 22 sondas agora, varia, né? 2, 25 sondas. E mais 4 sondas próprias. E aí eu trabalho na área de manutenção e integridade e a gente acompanha toda a manutenção dessas sondas. Lá nas sondas próprias a gente executa mesmo a manutenção, faz planos de manutenção, a programação, as tarefas, compra de materiais, faz os contratos, acompanha a manutenção. E nas sondas contratadas a gente verifica se eles estão fazendo a manutenção como deveriam, se eles estão com os equipamentos íntegros como deveriam, para que a gente sempre consiga ter uma operação segura e evite todo tipo de acidente, desde acidentes ocupacionais, né, ou até acidentes de processo, que são, né, nosso grande temor, né? Então, é uma área que é bem diversa, que eu também não aprendi na faculdade sobre isso. Quando eu entrei na Petrobras, inclusive, fiquei 1 ano fazendo só um treinamento, né, 1 ano só estudando, porque não tem como você aprender isso fora, né? Acho que hoje até existe engenharia de petróleo, mas a Petrobras realmente, pelo histórico e pela equipe, ela tem um conhecimento maior. Eu entrei lá, tem 1 ano para conseguir fazer mais ou menos uma roupinha que eu faço hoje. Mas a intenção é sempre essa, né? Cuidar ainda da manutenção de equipamentos, para ter experiências, para eles operarem em suas condições perfeitas, eles terem uma operação segura, sem acidente ocupacional, sem acidente de processo. E aí variar muito todo tipo de equipamento, né? Motor, equipamento mecânico, equipamento elétrico, equipamento de segurança, equipamento de combate de incêndio, sensores de fogo de ar. Então, bem diversos os equipamentos, equipamentos bem complexos de todas as partes. E cada dia é um equipamento diferente, falhando, uma corrida para resolver e conseguir tomar uma operação de segurança. É uma área bastante masculina. Bem vasta também, né? Tem bastante coisa para monitorar. E ainda mais sendo nessa parte de extração de petróleo, que a gente sabe que se causar algum tipo de acidente é muito prejudicial para o meio ambiente, né? Então, se vier acontecer assim, algum vazamento, algum tipo desse problema nas sondas, a Petrobras tem uma ação ou plano para poder manter esse vazamento? Assim, né, o pior acidente que pode acontecer aqui na área de perfuração dos poços é o que a gente chama de blowout. Blowout é quando a gente está perfurando o poço e a gente perde o controle do poço e começa a vazar petróleo loucamente. Que foi o que aconteceu lá no Golfo do México. Foi em 2010, e teve 3 meses aí de poço jogando petróleo descontroladamente, né? Os piores que eles já tiveram. E esse é o pior acidente que pode acontecer. Ele seria o equivalente a rompimento de barragem. Então, assim, que é um acidente que teve 2 rompimentos de barragem em Palácio. Então, se acontecer um blowout, por exemplo,
nessas mesmas proporções. E o grande foco ali que a gente dá na manutenção e integridade são nos equipamentos que vão prevenir que esse evento aconteça. Então, tem toda uma área que trabalha na prevenção desse acidente, porque é muito melhor trabalhar na prevenção e a parte de mitigação depois do evento acontecer. Não, é inimaginável, sim, inimaginável mesmo. Então, tem toda uma equipe que trabalha desde o projeto de curso, a escolha dos equipamentos que estão indo lá para dentro, que acompanha as condições operacionais, para que o rollout não aconteça de forma alguma. Né? A gente tem uma área dentro da Petrobras que chama riscos, que acompanha todos os riscos operacionais, né, em todas as áreas. Mensalmente a gente reporta como é que estão as condições desses equipamentos e dessas barreiras para que esse evento não ocorra. Todos os regulamentos técnicos tem da ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo, eles ficaram muito mais apertados depois do evento do Golfo. Então, a gente tem muita regra do projeto de custo, do controle de operação, de auditorias da própria ANP, para que esse evento não aconteça. E caso ele aconteça, a gente tem toda uma equipe, que é a equipe de plano de resposta à emergência, que tem aí os equipamentos, os recursos para controlar esse vazamento e para fazer a contenção do solo vazado. Então, tem barco que está agora ali parado, esperando caso alguma coisa de errado aconteça, barco para combater incêndio, barco para coletar óleo vazado, tem toda uma equipe de contenção. Né? E essa equipe, inclusive, eles fazem aí frequentemente simulados, né, com todos os envolvidos. Porque é uma equipe muito grande que faria a contenção de um evento desse. Então, precisa estar todo muito bem alinhado para que na hora da emergência todo mundo consiga cumprir o seu papel. É quase um RPG. Hoje, com o trabalho remoto, você teve também com todo mundo aí, todo mundo conecta na sala, né? Tanto o pessoal lá do mar, quanto a equipe externa, e faz aí um grande simulado para que, se esse evento vier a acontecer, né, a gente esteja preparado para conter o mais rápido possível. Mas a gente trabalha muito na prevenção, que ele não aconteça. E eu acho que essa regra vale para qualquer acidente, para qualquer trabalho que precisa ter na vida. A segurança é um aspecto muito forte. Às vezes eu acho até que eu trabalho mais com engenheiro de segurança do que com engenheiro de materiais, porque é um mantra aí, né? Então, sempre trabalhando na prevenção, porque vai ser um trabalho muito melhor, muito menor do que a gente faria depois aí para corrigir, para contornar um acidente ou um vazamento. Realmente tem que ter toda uma estrutura, né? Porque você nem disse, é melhor prevenir do que deixar acontecer igual no Golfo do México, né? Que tomou aquelas proporções gigantescas. E, tipo, a gente pode falar um pouquinho sobre esse acontecimento no Golfo do México? Pode sim, né? Lá era um poço que estava sendo perfurado pela British Petroleum, que é a BP, e eles contrataram uma sonda da Transocean para fazer esse poço. E durante a etapa de cimentação do poço, depois que a gente vai lá e faz o buraco, tem que botar uma parede nele para ele não desandar. Né? Então, durante essa etapa de cimentação, o pessoal não testou direito essa cimentação. E por erros aí na instrumentação dos equipamentos de controle do poço, né, o BOP é o equipamento que a gente usa, que é o Blowout Preventer, então a gente vai com vitória, né, ele é uma válvula gigantesca, assim, o tamanho do prédio dos 3 andares, que fica lá na cabeça do poço, só para controlar essa pressão, é um equipamento muito complexo. E testa, né, lá teve um problema na cimentação do poço e o BOP não conseguiu fazer o controle, porque ele estava com alguns erros de medição. A equipe de bordo não soube interpretar operacionalmente isso. E aí acabou acontecendo blowout e uma explosão, né? Na explosão já morreram 11 pessoas e depois esse poço ficou vazando por 3 meses. Então, várias tecnologias nunca antes usadas foram feitas para conseguir conter esse vazamento. E é diferente do que você ter um
vazamento, por exemplo, de um navio de petróleo, sabe qual é a quantidade que tem dentro, sabe que um dia que vai acabar. E aí não, foram 3 meses de poço aberto, jogando petróleo, só teve que fazer poço de alívio, que é você perfurar por um lado, um outro poço, para atingir esse poço, para tentar cimentar e conter o vazamento, né? Toda a costa ali foi atingida por óleo, né? Então ficou toda a indústria de pesca, toda a vida costeira, né? Diversos animais e mortos. E é um impacto que a gente nem conseguiu medir toda a consequência que esse aspecto teve. E assim, eu acho que o potencial aqui no Brasil não é para assustar ninguém, tá? Pode dormir tranquilo que a gente está cuidando para que não aconteça. Mas é muito pior, porque no Golfo do México, o poço lá era uma produção menor do que hoje a gente tem aqui em Poços de Sal, e ele está muito mais perto da costa. A Petrobras perfura em condições que ninguém mais faz, né? Hoje a gente tem postos aí no pré-sal, que ficam a 200 quilômetros da costa, e lâminas d'água de 2 mil metros. Isso nem cabe na imaginação. Então, eu penso, não consigo acreditar que a gente faz isso. Porque são 2 mil metros de lâmina d'água e 7 mil metros de poço adentro. Tem poços aí que a camada de sal tem 4 quilômetros. Então, 4 mil metros de sal vão ser perfurados. Né? Hoje, com poços aí que produzem 20 mil barris por dia. Então, a gente produz aí plataformas com capacidade de processamento de 100 mil barris. A gente precisa de só 5 poços para fazer a produção. O pessoal tem que controlar a vazão, porque senão o poço vai produzir mais do que a plataforma é capaz de processar. Então, é incrível onde é que a gente conseguiu chegar e toda a tecnologia que precisa para isso acontecer. Não tem empresa no mundo que faça isso. Hoje a nossa frota de sondas, né, que é o pessoal que faz o poço de 22 sondas, mas já foi de 70, lá em 2012, que foi no auge da frota. E hoje a gente só tem 22 porque os poços estão tão produtivos. E a gente não precisa mais de tantas sondas aí, como já teve no passado. É incrível quando a gente para pensar, quando a gente conta para a família. Eu acho que é emocionante. É gigantesco, né? A capacidade que a Petrobras tem para produzir. E a gente estava comentando que, tipo, é muito maior a proporção do que, tipo, no Golfo do México. Então, tipo, aqui vocês têm toda a prevenção, então é muito difícil de ocorrer, mas assim, como a gente tem essa consciência que se acontecer, se afetar, tipo, a toda a população, uma parte da produção responsável é também manter a transparência para a população. Vocês têm algum programa para mostrar, assim, para os brasileiros como vocês fazem, qual os riscos que apresentam, para poder ter essa comunicação com a população, né? Isso. Ó, uma das metas de topo da Petrobras são 4 metas, tá? Uma delas é relacionada com acidente pessoal e tem uma aí que chama vaso, para vazamentos de hidrocarboneto, tanto no mar quanto em terra. E essa meta no passado aí já teve que botou essa meta como 0. Eu queria 0 de vazamento. E o pessoal ficou impressionado, porque considerado impossível. E aí, diante dessa meta 0, foram tomadas todas as medidas que foram cabíveis para que a gente não tivesse nenhum tipo de vazamento. Porque nem só desses grandes vazamentos como o Washington, a gente tem outros vazamentos menores. E essa meta 0 colocou todo mundo para pensar. Hoje a meta não é mais 0, ela é de 20 metros cúbicos. Você não vai responder, né? Então, a hora que vaza petróleo, ele aparece, todo mundo fica sabendo, né? Como foi, por exemplo, o vazamento de óleo no Nordeste, que está na pauta também, né? Mas hoje, eu acho que o cenário do vazamento de petróleo está bem mais controlado, né? Tem um novo cenário ambiental que está aparecendo cada vez mais forte, que é o controle de emissões de gases de efeito estufa. É até estranho, né, para alguém que produz petróleo falar sobre isso e ter essa preocupação.
situação, mas a Petrobras criou uma diretoria de clima para acompanhar todas as ações de redução de emissão de gases de efeito estufa. E um dos 4 aí, pilares, metas de topo da companhia é a redução de gases de efeito estufa. Então, dentro de toda a cadeia produtiva, todas as áreas estão lá tentando identificar onde a gente pode emitir menos gases de efeito estufa desse processo produtivo. Eu acho que não é só por agora no clima, mas também é uma exigência do próprio mercado de procurar por produtos que tenham sido feitos com menor emissão de gases de efeito estufa, mesmo que esse produto seja de petróleo. Então, tem diversas iniciativas para a redução da emissão de CO2, quanto de metano, na parte de produção de petróleo, na parte lá do refino, né, tentando sempre otimizar os processos produtivos para ter essa redução de emissão de gases. Eu acho que esses 2 aspectos ambientais são muito importantes e muito fortes, tanto de vazamento de carboneto, que pode ser um grande vazamento global ou um vazamento menor, todos eles aí querem acompanhar, implementação, de coleta, mitigação, e também aí esse compromisso com a redução de emissão de gases de efeito estufa. Eu falei, né, são 4 indicadores todos que a gente fala, né? Um então de vazamento de bicarboneto, um de emissões gasosas, um de acidentes, né, com pessoas, e o outro aí é o indicador de dívida da companhia. Então, dos 4, aí, 3 relacionados diretamente com segurança e ambiente e 1 relacionado com custos com dinheiro. Isso dá o valor do peso, né? Isso fica na conta lá de cada um dos diretores. O salário deles tem a ver com esses resultados. Então, eles liberam o dinheiro para conseguir cumprir a meta para eles ganhar dinheiro de volta. Toda a cadeia produtiva da Petrobras começa a desenvolver seus planos de negócio a partir desses 4 indicadores de todos. Então, muito interessante, né? Como você falou, mesmo que é uma empresa que produz petróleo, tem essa preocupação, né, com o meio ambiente, que é uma questão assim, essencial para a gente hoje em dia. E você comentou também sobre o vazamento de óleo no Nordeste, que a gente teve também foi uma proporção muito grande e foi causado por uma empresa estrangeira, certo? Na verdade, assim, até pelo fui dar uma atualizada, porque na época do evento, né, teve várias especulações, né, de onde veio esse óleo, né, que aconteceu um óleo da Venezuela, teve um cargueiro que caiu e vazou, mas foi a Marinha que ficou responsável, né, por essa investigação. Acho que o Civil também teve uma participação, mas até hoje assim, não se tem certeza de onde veio esse óleo, né. Foram mais de 5.000 toneladas de óleo que chegaram a uma longa extensão do território brasileiro, principalmente no Nordeste, que começou aí em setembro de 2019 e veio até março, acho que pandemia, o pessoal lá, né, recolhia óleo nas praias, era um óleo bem viscoso, né, você vê que eram umas placas aí bem, com óleo de viscosidade bem alta, supostamente de um navio, e até hoje o pessoal está entendendo, né, qual vai ser esse impacto. Não é simples de colher. A gente nem sabe se talvez não tenha mais óleo para aparecer, como não foi identificado há pouco tempo, não sabe qual é a quantidade, né? E esse meses chegando, pode ser que ele saia ancorado em algum lugar e ainda pode chegar mais óleo. Na época, a Petrobras forneceu recursos também para ajudar nessa coleta do óleo. A mesma equipe aí está preparada para conter vazamento de óleo de uma produção nossa, né? Então, o pessoal tinha todos os equipamentos, os EPIs necessários, né? Uma equipe treinada para trabalhar nisso. Então, diversas pessoas aí ajudaram, porque a equipe já estava preparada para atuar no vazamento do petróleo da Petrobras, né? Distribuindo aí equipamentos e EPIs com propriedade. O pessoal estava indo lá pegar aquele óleo com a mão, bonitinho, sem nenhum cuidado. E é um resíduo bem perigoso, principalmente por ser um óleo pesado,
É esperado que tenha coisas ruins ali dentro, né, bastante prejudiciais, não só para os animais, para a vegetação, mas para as pessoas que estavam entrando em contato com esse óleo. Sim, é por isso que a gente fala que é tão importante a produção responsável, né? As pessoas estão ali perto e não têm a consciência do perigo de estar entrando em contato, né, com aquele tipo de material. Na intenção de ajudar, cada um se expor e tem consciência. Exato. Mesmo com a Petrobras ajudando nesse aconteça esse vazamento, você acha que por ele ter sido no território brasileiro, ele afetou alguma forma a imagem da Petrobras em relação ao meio ambiente? Eu acho que sim, porque deve ter muita gente que deve ter achado que aquele óleo era nosso. E tem um histórico ruim, assim, no passado a gente já teve mais vazamentos grandes aí no Rio de Guanabara, outros vazamentos. E logo veio aquela imagem assim, no Jornal Nacional, uma graxa, assim, cheia de óleo. Então o pessoal cai muito, afeta muito a imagem da empresa quando a gente tem um evento com impacto ambiental. E tenho certeza que não deve ter levado a culpa desse aí, porque nem todo mundo, né, de repente chegou a informação de que a gente não tinha nada a ver com isso, que ele até ajudou a resolver, mas não foi. Então, quando a gente até faz alguma avaliação do risco de algum evento, um dos aspectos que a gente vê é a imagem, né? Quanto aquele incidente pode prejudicar a imagem da empresa e o trabalho que é para reverter uma situação dessa. Tem uma preocupação muito maior quando algum vazamento, algum acidente pode impactar nas comunidades. Então, eu acabo que, para o meu trabalho, isso não acontece tanto, a gente está lá no mar, né? Mas, por exemplo, para refinarias, isso é muito mais relevante. Se acontece algum incidente, algum vazamento numa refinaria, tem ali talvez um muro separando a Petrobras inteira. É muito crítico para os dutos de petróleo, né? Então, entre ele ser produzido no mar, às vezes até ele chegar na refinaria, tem um duto, tem muito roubo de petróleo nesse duto. Então, tem outras áreas de vazamentos, a exposição da comunidade é muito mais relevante. Cada área vai avaliar o que pode acontecer de errado, e quando a gente vai resolver isso, eles avaliam esses aspectos aí, segurança do ambiente e impacto para a sociedade. Para finalizar, a gente tem uma pergunta do Propaga Química. Oi, Bruna, prazer falar com você. Olá. Tudo bem? Eu me chamo Lucas e, como disse, a gente faz parte de um projeto, né, o Propaga Química, que é um projeto de ensino que tem um pouco esse objetivo de levar a explicação da química para os alunos aqui da EEL. E a gente tem uma pergunta aqui para você. Já peço desculpa porque talvez não seja muito da sua área, mas assim, a gente sabe que o petróleo brasileiro é um petróleo mais pesado, digamos assim, né? Será? Segundo o UOL, o Brasil ele tem que comprar até mesmo alguns petróleos estrangeiros mais leves para estar fazendo essa mistura, porque é meio complicado o refino. E eu queria saber justamente de você, primeiro, se realmente o petróleo brasileiro ele é mais pesado, né? Aí nessa parte quimicamente. E segundo, queria que você passasse a sua visão de como que está o mercado do petróleo brasileiro lá fora. Se ele está bom ou se está ruim. Obrigado. Nossa, pessoal, isso podia ter feito uma mais fácil. Não, vamos lá, acho que eu consigo responder um pouco e se eu não souber, eu posso até indicar um ter a resposta. Vamos lá. A Petrobras produz quase todo tipo de petróleo aqui no Brasil, né? E a característica do óleo produzido ele também foi mudando ao longo dos anos, né? Então, a gente começou a exploração por terra, né, em poços terrestres na Bahia, no Nordeste, depois a gente avançou para águas rasas e foi mudando o perfil do petróleo, a gente avançou aqui na Taquaretão, em Macaé, que eu estou conhecer, e a gente chegou no pré-sal, e cada poço tem uma característica diferente, né? Tem uma composição diferente aí no tamanho das cadeias de carbono. A gente chega a ter um esquema
de uma planta de produção lá no meio do Amazonas, uma cidade que chama Urucu, e lá o óleo é tão leve que ele sai quase unido. E aqui, como a gente tem esse óleo de Urucu, a gente tem outros óleos ainda, por exemplo, o papaterra, que ele é muito grosso. Ele é tão viscoso que a gente tem que injetar vapor para ele ficar mais quente, mais puro e conseguir escoar a produção. Então, tem uma diversidade aí de paletas de produção e que elas foram mudando ao longo do ano. E para a gente conseguir processar esse petróleo, a gente precisa lá das nossas refinarias. Só que as nossas refinarias foram construídas já há alguns anos, né? Então, talvez tenha entre 30 ou menos anos. Então, foi uma rede, uma planta de processamento direitinho, pensado com um petróleo um pouco diferente. Então, a gente tem variedade do que é produzido, que mudou ao longo do tempo. A gente tem a condição das refinarias, que ela é quase estanque, né? Eu sei que o pessoal faz algumas adaptações, mudanças na planta de processamento para conseguir ficar mais adaptado ao petróleo produzido. E a gente tem a variação da demanda. Então, dentro dos derivados, a gente pode precisar ter mais gasolina, mais diesel, mais querosene de aviação, mais lubrificantes. Então, é uma conta que é complexa, né? Entre o que é produzido, o que a gente consegue processar e o que o mercado está demandando. Então, tem um pessoal que fica acompanhando e faz essa conta. E aí tem esse balanceamento entre a compra e venda, tanto do produto do petróleo cru, quanto de derivados. E aí tem um fator econômico que entra aí com o preço do dólar, com o valor do barril. Então é uma conta um pouco mais constante, né? Uma decisão estratégica, uma decisão de negócio, sempre vai estar pensada nos interesses dos acionistas da empresa para saber o que é melhor e o que é pior. E todos esses valores aí, do que é produzido, do que é vendido, exportado, comprado, derivado, petróleo puro, tem o site da ANP. A ANP que controla tudo isso. Todo dia, todo posto da Petrobras tem que ter lá o que é isso, tanto fazer. E eu sei que a ANP tem alguns painéis que conseguem enxergar isso, fazer alguns estudos, algumas simulações, dá para ver o que é produzido em terra, no mar, para ver a produção que está no poço. E dá para ver essa curva aí de compra e venda de petróleo puro, de gás. Tentar entender qual é o cenário econômico que levou a Petrobras preferir vender ou preferir comprar. E não só o que ela produz, o que ela consegue refinar, os produtos aí são levantados. E dentro dessas curvas aí, você não vai conseguir enxergar outras empresas. Né? A Petrobras não tem mais o monopólio da produção de petróleo desde 97, se não me engano. Foi quando quebrou o monopólio. Então tem outras empresas aí também. Outros estão vendendo tanto petróleo puro quanto seus derivados. Mas não é a conta assim tão simples. A resposta final mesmo não sei. Eu tentei contar um pouquinho para vocês como funciona e onde vocês podem buscar mais informações. Foi respondido, muito obrigada. Gente, mais alguém tem alguma pergunta que deseja fazer a Bruna? Não? Então, era isso. Bruno, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para compartilhar um pouquinho da sua experiência com a gente, de verdade. Muito obrigada. E obrigada a todo mundo que veio também para poder assistir. O Lucas vai estar passando, dando um brindezinho para todo mundo que pôde vir. E é isso, gente. Muito, muito obrigada mesmo. Quero agradecer o convite aí, poder compartilhar um pouco da minha experiência, para que de alguma forma você tenha enxergado coisas que eu já passei, que tenha conseguido passar algumas dicas aí, mesmo não ter assim, forma estruturada, não cheguei aqui com 10 dicas de sucesso. Mas quero que sirva aí para alguma coisa no relato da experiência. Foi realmente muito bom, ajudou muito. Muito obrigada. Valeu, pessoal. Boa noite aí para todo mundo. Obrigada.